Gênesis capítulo 4. Versículo 7. Diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Quero tomar o seu assento, por favor. A palavra que Deus tem direcionado em nossos corações nessa noite, ela não tem a intenção de acusar ninguém, e tampouco apontar erros de pessoas nessa noite. A intenção de Deus, com certeza, e o propósito da palavra nessa noite é nos despertar, é chamar a nossa atenção para que possamos viver melhor e fazer melhor na casa do Senhor. Às vezes nós pensamos, vai falar de pecado, vai apontar muitas coisas na mente. Mas eu tenho certeza que o propósito de Deus nessa noite é nos despertar, é nos colocar de pé, é nos fazer caminhar um pouquinho mais e melhor na sua presença. O texto ele começa com uma pergunta, e ela diz: se fizeres, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Ou seja, se andarmos bem, se fizermos aquilo que é bom, se procurarmos agir da melhor maneira possível, será que não seríamos aceitos se nós fizéssemos o bem? É uma pergunta. Em seguida vem já uma afirmação: mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Em algumas versões dizem que o pecado já está atrás da porta, né? E para ti será o seu desejo. A Bíblia diz que somos nós que devemos mortificar as obras da carne. A Bíblia ensina que somos nós que temos que lutar, agir contra aquilo que a carne pede, deseja, anseia que façamos. Como o próprio Paulo disse, o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu faço. A Bíblia também diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde houve a manifestação grandiosa do pecado, maior ainda foi a manifestação da graça de Deus. Mas essa noite o que eu quero dizer para você, o que eu quero transmitir, é as nossas reações, ou como nós reagimos em cada situação ruim que se apresenta para nós, ou que nos força a agir e fazer aquilo que não é. Porque, veja bem, é interessante se pensarmos, por exemplo, a vida como um caminho, e quando nós tomamos um caminho, nós procuramos olhar nele o melhor lugar de passagem, lugar mais plano, sem buracos, lugar mais aderente, que você não vai escorregar, que você não vai cair, que a sua passagem por ele seja segura e tranquila. Ou se houver neste caminho algum tipo de dificuldade, você vai tomar o devido cuidado, se precaver, para que quando passar por aquele perigo, você esteja prevenido, sabendo pelo menos o que você poderá fazer para evitar algum dano, queda que possa acontecer. Por exemplo, na nossa vida, nós temos que tomar cuidado em andarmos por caminhos que são escorregadios. Às vezes nós podemos tomar um caminho
cheio de lama, não é? Muito barro. E se você passar por ali e forçar a passagem, aquilo pode te levar a uma queda, porque é um caminho escorregadio. É um caminho onde você pode sofrer uma queda. Às vezes nós podemos andar, às vezes, quem sabe pensar, vamos para um lugar cheio de pedras. E se for um lugar que, além de pedras, correr água, parte daquela passagem fica escorregadia. E se você não tomar cuidado e acabar preferindo andar para um lugar mais úmido, é quase que fatal, não escorregando numa queda. Porque o lugar é um lugar perigoso, escorregadio. Então nós pensamos com carinho, e devemos pensar, os caminhos que nós escolhemos para passar nessa jornada. Deuteronômio diz, se não me falha a memória, 32, 35, ou vice-versa, que a Deus pertence a vingança, a retribuição pertence a Deus. Quando resvalar o seu pé, com certeza, a retribuição, a justiça ou o juízo já está pronto para te alcançar. E não vai demorar. Isso acontece quando resvalar o pé, ou seja, quando o pé escorregar. Aquilo que tem que acontecer conosco vai acontecer e não demora. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque na nossa vida podem acontecer situações inusitadas, situações que nós não esperamos. E para elas nós temos que estar guardados debaixo da graça de Deus, para que não venhamos a cair. Mas existem caminhos que nós podemos evitar passar por eles. Existem caminhos que nós podemos escolher, por aqui eu não vou andar. Porque eu sei que se eu andar por aqui eu vou escorregar, porque é um caminho perigoso. É um caminho onde se eu passar por ele, com certeza eu vou sofrer uma queda. E se eu escolho não passar por ele, eu estou evitando um caminho perigoso para a minha vida. A Bíblia ensina que nós devemos fugir de tudo aquilo que tem aparência do mal. A Bíblia diz que tudo aquilo que tem aparência do mal, foge dele. Tiago fala 4:7, que nós devemos resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Mas da aparência do mal, a Bíblia fala, foge dela. Vai para longe dela. O que eu estou dizendo nessa noite, irmãos? Se você sabe que se você estiver na companhia de determinadas pessoas, fatalmente você vai ser envolvido pela vida e pela conversa delas, evita. Se você sabe que se você frequentar determinados lugares, você vai ser tentado, vai sofrer com as situações que acontecem naquele lugar, fuge. Não fica lá. Se você sabe que certas situações que você pode procurar na sua vida te colocam a perigo na presença de Deus, foge. Porque é um caminho escorregadio. É um caminho onde você pode cair. É um caminho que você pode ir à queda. Por que não lembrar de quando Davi resolveu não acompanhar o seu exército para as batalhas e ficou em casa no seu palácio? E de repente, andando lá pela sacada, pelas janelas, olhou para fora e viu uma mulher se banhando. E ele ficou curioso, porque a mulher era bonita, ela era chamativa, ela era atraente. E ele perguntou para alguém, quem é aquela mulher? E alguém disse, olha, é a mulher de Urias. Davi, ele não entrou em contato com aquela mulher de forma inocente, eu não sabia quem ela era. Ele não entrou em contato com aquela mulher de forma a dizer, eu fui iludido por alguma coisa. Ele sabia em qual terreno ele estava pisando. Ele sabia o lugar que ele estava entrando e fatalmente iria escorregar. Sabe por quê, irmãos? Porque era terreno escorregadio aquela mulher para Davi. Ele viu e os olhos ficaram traídos, mas ele tinha a escolha de não ir por aquele caminho. Ele não foi obrigado, ele não foi compelido, ele tinha a escolha.
E não pode dizer que Davi era alguém inexperiente, alguém sem vida. Davi era um homem vivido com Deus. Um homem que conhecia o agir de Deus. Alguém que sabia como Deus trabalhava. Alguém que sabia que a presença de Deus, o agir de Deus não era algo comum, não era algo superficial. Ele não podia alegar naquele momento que foi um dia em que Deus ficou distante dele, porque na verdade Deus não fica distante de ninguém. É que às vezes nós preferimos escolher caminhos que nos colocam distantes do Senhor, e esses caminhos normalmente são caminhos escorregadios. Ele não poderia dizer: ah, meu Deus, mas foi numa hora em que eu estava fraco. Ora, fraco todos somos. Ah, foi numa hora que eu estava meio manco, mas todos os momentos da nossa vida só estamos de pé porque estamos debaixo da graça. A graça é graça não porque ela vai nos proteger toda hora de nós cairmos. Ela é graça porque nós podemos nos refugiar debaixo da graça. Alguém acha que a graça, irmãos, é um guarda-costas que caminha com a gente todo dia e você fica despreocupado? A graça está comigo, então eu não vou me preocupar com alguma coisa que vai me acontecer. Irmão, a graça não vai até você. É você que tem que procurar a graça de Deus e se esconder debaixo dela para não cair em caminhos escorregadios. A graça é um favor de Deus, não é desculpa para quem quer entrar no caminho escorregadio. A graça é a bondade de Deus sobre as nossas vidas e não é uma muleta para alguém que quer entrar em caminhos que chamam a sua atenção e usa uma graça como desculpa para estar nesses caminhos. Davi sabia onde estava pisando e escorregou. Caiu. Aleluia. A graça voltou para Davi não para livrá-lo dos seus pecados, porque ele sofreu a consequência deles. A graça voltou para Davi na hora que ele percebeu que não adiantava qualquer desculpa que ele pudesse dar, porque ele arrumou algumas. Tentou esconder o erro, trazendo de volta lá o marido, para que ele entrasse lá na casa da mulher com saudades, se deitasse com ela, e então fosse ocultado a verdade do fato. Mas isso não aconteceu. Ele tentou 2 vezes, isso não deu certo. Então a pior coisa que ele fez foi programar um assassinato para que o homem morresse, e ele então tomasse a mulher como sua e imaginar que as coisas ficariam esquecidas. Nesses momentos a graça estava longe dele. Ela só voltou para ele no dia que foi confrontado pelo homem de Deus, que apontou para ele os seus erros, e ele percebeu: não adianta, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso da graça de Deus. Os meus caminhos só vão me levar à queda, mas a misericórdia de Deus me coloca de pé. A graça, irmãos, como já disse, é um favor imerecido. Não é algo que nós recebemos como prêmio, ou recebemos como dádiva. Aliás, é uma dádiva. Mas não se recebe porque você foi o melhor, o primeiro da fila, ou porque você foi o mais capacitado, porque você foi o que tinha mais mérito. Você recebe por bondade de Deus. Mas acontece que a graça não é uma coisa que você aperta um botãozinho, na hora que você quiser ela aparece e resolve os seus problemas. Porque o escritor aos Hebreus, ele disse, se eu me falha a memória, no capítulo 10, que existem pessoas que começam a pecar tanto, mas a pecar tanto, de forma tão deliberada, que já o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus já não tem mais valor na vida dele. Porque o pecado já não é mais consequência de falta de vigilância, ou porque ele fraquejou, mas faz parte do hábito,
faz parte da vontade, faz parte do querer dele. Não é apenas algo da carne ansiando por errar ou por cometer barbaridades, mas já está incrustado no caráter. Ele já não mente pensando, puxa vida, eu menti que eu faço a minha vida. Ele já mente pensando, eu peço desculpas depois e amanhã faço a mesma coisa e depois a mesma coisa, e assim vai. Ele já não fala mais mal das pessoas. Imagina, depois eu peço perdão, eu vou lá, eu choro, me ajoelho, falo com Deus, falo que a pessoa está resolvido, e no outro dia a mesma coisa. Essas pessoas não estão dando valor no sangue de Cristo, mas é como alguém disse, já está pisando o sangue de Cristo, como se o sangue de Cristo fosse encontrado numa farmácia, como se o sangue de Cristo fosse encontrado numa loja qualquer, e a hora que ele quisesse, ele vai lá, pegava e resolver a sua vida. Irmãos, o sacrifício de Jesus é para aquele que joga a sua vida no chão, que se humilha, que fala, Senhor, eu sou realmente a pior pessoa do mundo, e se eu estou de pé, ou se eu posso ficar de pé, não é porque mereço, mas é porque a tua misericórdia está na minha vida. Para esses o sangue de Cristo tem valor. Talvez alguém possa imaginar que Caim aqui não teria sido aceito pelo tipo de oferta que ele entregou. Alguém poderia imaginar que a oferta que Abel levou fosse mais valiosa ou mais adequada do que a oferta de Caim. A oferta tem o seu peso na hora de nós adorarmos ou de nós nos oferecermos para Deus. Mas eu, particularmente, tenho comigo que o mais importante de uma oferta é o quanto de ligação que ela tem com o ofertante. Até que ponto aquela oferta fica ligada a quem está ofertando. Porque muitas das vezes a oferta chega no altar, mas o ofertante não está no altar. Às vezes a oferta chega ao lugar de destino, mas o ofertante nem se apresentou junto com a oferta. Quando Deus olha para o altar, Deus vê a oferta, mas Ele não conhece o ofertante. Quando Deus olha para o ofertante, Ele percebe, mas o ofertante e a oferta, eles não combinam, eles não estão juntos, eles não têm a mesma origem. E como Deus vai receber algo que Ele sabe que não pertence de fato a quem deu, não apenas por domínio, mas porque o coração de quem ofertou não foi com a oferta, o desejo de quem ofertou não foi junto com a oferta, a vontade, a vida, o querer, a adoração verdadeira do ofertante não estava nela. É interessante porque Deus fala, olha, quem faz o bem, ou aquele que age de forma boa, com certeza haverá aceitação para ele. Mas se não proceder bem, com certeza o pecado já está atrás da porta, e o seu desejo é para aquele pecado, e nosso dever é resistir, mas ele já está atrás da porta para te abraçar e para te dominar. Quem tem um mal já gerado no coração, já tem um pecado atrás de si para te abraçar. O nosso dever é resisti-lo. Se você agir bem e resistir, haverá aceitação para ti, mas se não, aleluia. A Bíblia fala no livro de Atos de um homem chamado Barnabé, que, acompanhando o bom grado do coração dos cristãos que estavam se levantando, vendeu uma de suas propriedades, pegou o que ele arrecadou e entregou aos apóstolos para que fosse então distribuído entre os necessitados, entre as pessoas que precisavam da igreja. E todo mundo ficou admirado da bondade e do gesto de Barnabé. E a fama de Barnabé, ou seja, todo mundo exaltou a atitude de Barnabé. Aí tinha um casal na igreja, Ananias e Safira, que olharam aquela situação e desejaram ter o mesmo prestígio, alcançar o mesmo valor que Barnabé teve naquele momento, com aquela atitude. E pensaram, vamos vender também uma propriedade que nós temos? Nós vamos lá em Pedro, colocamos o dinheiro aos pés dele, e com certeza todo mundo vai falar de nós como falou de Barnabé. Mas quando Ananias vendeu a sua propriedade,
verdade, e quando ele viu o montante de dinheiro que ele arrecadou, os olhos deles cresceram naquele valor e pensaram em muita coisa. Vamos reter uma parte para nós, e a outra parte nós chegamos lá, damos papel, falamos, não deu para vender mais do que isso, está aqui o que nós arrecadamos. Irmãos, a oferta foi, mas o ofertante não foi. A entrega chegou, mas quem entregou não estava junto com aquela oferta. Por quê, irmãos? A questão não era valores, a questão era a verdade de quem ofertava. A questão não era se era mais do que Barnabé, menos que Barnabé, se era dízimo, se não era dízimo. A questão não estava em valores, a questão estava na verdade do coração do ofertante. Porque eu quero supor que quando Barnabé ofertou a sua parte, a venda do seu terreno, a sua intenção não estava no seu nome falado por todos, ou no prestígio que ele ia ganhar, mas o seu desejo era ajudar e também com a sua ajuda ser um motivo de glorificação ao nome de Cristo, ao nome de Deus. E uma coisa interessante, não sei se a minha fala vai ser correta, mas quando Cristo é glorificado, quem é o instrumento de glorificação ao nome dele também é glorificado. Não é? Com certeza. Se através da sua vida o nome de Cristo é glorificado, você também é, porque você faz parte da vida de Cristo e Cristo faz parte da sua vida. Barnabé foi prestigiado não porque ele fez o ato, mas porque o nome de Jesus foi glorificado e Barnabé e Jesus estavam juntos e não se separavam. Então Barnabé recebe prestígio também. Pensou lá na sua casa, alguém da sua família, ele é prestigiado, ainda que você não fez parte direta, mas é membro da sua família, é prestígio para a sua família também. Se o nome de Jesus é exaltado, é prestígio para a igreja. Se o nome de Jesus é glorificado, é prestígio para a igreja. Se o nome de Jesus é proclamado e as pessoas honram o nome de Cristo, é prestígio para a igreja. Quando você procura prestígio para a igreja, então faça para Cristo e a igreja vai ser prestigiada. E se você faz parte da igreja, há prestígio para a sua vida. Barnabé pensou na obra. Barnabé pensou no benefício da igreja. Barnabé pensou no benefício dos irmãos. E quando ele pensou em igreja, ele pensou em Cristo. Quando ele pensou em Cristo, ele pensou em igreja. E ele fazia parte da igreja, prestígio para ele. Mas Ananias e Safira não pensaram nem em Cristo, nem em igreja, pensaram em si. Pensaram no prestígio para si e pensaram em lucrar por fora com aquilo. E quando foram levar a oferta, e quando contou a mentira para o apóstolo, caiu morto na mesma hora. A mulher veio atrás, confirmou a mentira e também caiu morta na mesma hora. E a igreja continuou prestigiada e quem infelizmente não fazia parte dela foi desonrado. Por que, irmãos? O valor da oferta não é o montante ou a qualidade visual dela, mas o quanto o ofertante está ligado a ela e o quanto o ofertante está naquela oferta. Quando Jesus olhava as pessoas trazendo as ofertas no gasofilaço, alguns chegavam lá com os bolsos cheios e despejavam. E faziam questão que as pessoas vissem o que eles estavam fazendo, o montante. E, de repente, sem ninguém percebesse, quase entrou uma senhora, humilde, pobre, foi lá com uma moedinha, colocou dentro do gasofilaço e saiu. Jesus fez questão de perguntar para os seus discípulos, quem será que deu mais nesse dia? Aí alguém falou, mestre, mas é difícil saber. Chega um punhado aí, com o bolso cheio, vai despejando aí, não é nem para contar. E Jesus disse, não, quem mais deu nesse dia foi aquela viúva. Todo mundo vem dar o que sobra, o que resta. Ela deu tudo que tinha. Me perdoe com todo o respeito que eu tenho pelos senhores. Quem traz resto para a casa de Deus está dando esmola e não tem propósito na casa do Senhor. Quem traz resto
não tem nenhuma ligação com oferta, porque está dando não porque quer adorar a Deus, está dando porque deu para dar, ou porque sobrou, eu tudo que tinha que fazer, sobrou isso aqui, eu vou levar para Deus. A viúva naquele dia, ela não deu o resto, ela deu tudo que tinha, e ainda que tudo que ela tinha não chegasse a 1% daquilo que os outros davam, Deus recebeu com todo louvor aquela oferta, porque quando Deus olhou o gasofilaço, Ele não viu uma moeda, Ele viu a viúva dentro do gasofilaço, e eu tenho certeza que ainda que o nome dela não ficou registrado em lugar algum, lá no céu, havia um lugar separado para ela, porque a vida dela estava dentro do gasofilaço naquele dia. Glória a Deus. O pecado é tão ruim, mas tão ruim, que chega a um certo ponto que ele nos deixa tão insensíveis. Eu comentei com os irmãos no domingo à noite na congregação. Há uma doença, se minha memória me ajudar, parece que é leucemias, e quando você tem, a pele fica insensível, você pode apertar, você pode às vezes espetar, que a pessoa fica sem sensibilidade, ela não sente mais dor. E o pecado é como essa doença, quando ela começa a incrustar na pessoa, a pessoa fica insensível, parece que ela começa a fazer as coisas sem perceber a gravidade, sem perceber quão ruim é aquilo. Chega naquele ponto em que tudo não tem problema. Não, tudo não tem problema, isso passa. É mais ou menos como aqueles crentes que alguns apóstolos combatiam, que achavam que Jesus só queria a alma, o que acontecesse no corpo, o que fizesse no corpo, o pecado no corpo não tinha problema, porque ele ia salvar a alma mesmo, ele veio para purificar a alma mesmo, então o que acontecesse no corpo não tinha problema, e alguns apóstolos tinham que combater essas mentiras, porque tinha muita gente na igreja fazendo coisas que não deviam, coisas bárbaras, atitudes ruins, não é? Pessoas cometendo barbaridade na igreja, porque tinham lá uns ensinamentos que surgiram, que o que acontecesse no corpo não tinha problema, porque a graça vinha para salvar só o espírito, a alma, e o corpo ia ser destruído mesmo, não tinha problema. Irmão, o corpo nosso não vai ser destruído não, o que a Bíblia diz é que ele vai ser transformado. A Bíblia não diz que esse corpo aqui vai perecer, diz que ele vai ser glorificado. Então é muito importante o selo que você tem pelo tempo que Deus te deu, é a morada dele. Você não vai fazer no templo de Deus qualquer coisa que você imaginar, você vai olhar para ele e vai pensar, é a casa de Deus, eu tenho que zelar por aquilo que é de Deus, aonde Deus mora, não pode ser qualquer lugar. Então, irmão, com todo carinho, não faça do seu corpo e da sua vida qualquer lugar, porque é morada de Deus, e Deus zela pela sua casa. Qual o caminho que você está andando, irmãos? Que caminho você escolheu para trilhar na sua vida? Porque você pode estar pisando em lugares escorregadios, e a qualquer momento você pode cair. Pense você, se você andar por uma estradas, por caminhos cheios de pedras, e cair em lugar com pedras, quais são as consequências? Se você cair em lugar só de barro, você pode... É mais confortável ficar na posição de aprendizagem. É preferível ser discípulo do que mestre. É melhor, é mais confortável a posição de sempre estar aprendendo do que estar na posição de quem ensina, porque lá em cima a cobrança é maior. Lá em cima o caminho é mais difícil de andar, ali é mais perigoso, o risco de cair é maior. Por isso nós temos que tomar cuidado com o sentimento de arrogância. Glória a Deus pelo conhecimento que Deus te deu. Glória a Deus pela capacidade que você tem. Glória a Deus por tudo que você pode fazer. Mas nunca despreze outras,
Porque Deus pode vos colocar esse outro no seu lugar, se achar que você se esqueceu de onde você veio. Irmão, é bom nós nos lembrarmos quem abriu portas para nós. Um dia o Senhor falou tão forte comigo nesse sentido, de não esquecer de quem abriu portas para mim. Aleluia. Teve alguém que abriu a porta da igreja para eu entrar lá e aceitar Jesus. E olha que ele ficou 10 meses insistindo, passa por essa porta. Teve alguém que abriu a porta do ministério para mim e disse, a partir de hoje você faz parte do ministério. Como eu posso esquecer dessa pessoa? Alguém me abriu a porta para ser um auxiliar. Alguém me abriu a porta para ser um diácono. Alguém me abriu a porta para que eu pudesse ser um presbítero. Alguém me abriu a porta para ser um evangelista. Alguém me abriu a porta para ser um missionário. Alguém me abriu a porta para ser um pastor. Mas acima de tudo, alguém me abriu uma porta que poderia me levar para os céus. E eu não posso me esquecer de quem me abriu portas. Eu tenho um grande amigo que abriu muitas portas para a minha vida. E alguém pode questionar a vida desse meu grande amigo, mas eu nunca vou questionar a vida dele. Não importa o que aconteceu, Deus usou ele para me abrir portas, e eu sou grato a Deus por a vida desse amigo. Irmãos, a ingratidão nos leva à arrogância, porque nós achamos que ficamos melhores do que aqueles que nos abriram portas. Talvez quem te abriu uma porta seja uma pessoa simples, seja uma pessoa até mesmo sem conhecimento, sem estudo, sem aparência. Mas se não fosse essa pessoa, a porta não se abriria para a sua vida. E às vezes ficamos arrogantes. Olha, está vendo? Hoje eu estou acima de fulano. Hoje eu estou numa posição melhor do que fulano. Mas não se esqueça, você está aí hoje assentado nesse seu trono, mas Deus usou a vida dele para te abrir a porta. Como é ruim, irmãos, a ingratidão acompanhada de arrogância. Cuidado com o caminho que você escolhe, porque é escorregadio às vezes. Às vezes nós escolhemos o caminho da maioria. Sabe a voz da maioria? Nós escolhemos esse caminho às vezes. Por que a voz da maioria? Porque às vezes nós temos a impressão que se a maioria está falando é porque é certo. E nem sempre isso acontece. Você pode ter um carismático no meio da maioria que consegue fazer com que a maioria fale o que ele quer, e às vezes o que ele quer não é a verdade dos fatos. E aí nós vamos acompanhar a maioria e acabamos num caminho escorregadio da nossa vida. Não é verdade? Quando Israel ainda andava pelo deserto, tinha uma meia dúzia lá, que a Bíblia chama de populacho, que quando apertava a situação, começavam a falar contra Moisés, contra Arão, contra Deus. E falavam, no Egito tinha carne, no Egito tinha cebola, no Egito tinha pepino, e no Egito tinha lugar para dormir, tal. E a voz do populacho fazia que a maioria falasse o que eles queriam, e todo mundo ia contra Moisés. Mas porque era uma parte falando, não queria dizer que era a verdade. A verdade não está na voz da maioria. A verdade não está na voz daqueles que falam por carinho. A verdade tem que ter duas coisas pelo menos. A verdade, ela tem que ter amor. E a verdade tem que buscar o melhor.
para Deus. Aí você vai pensar, mas o que é o melhor para Deus? O melhor para Deus é pelo perto dele. O melhor para Deus é uma igreja que todos os dias ficam tão juntinhas, tão próximas, diferenças banais nas minhas. Quando eu disse no começo que a mensagem de hoje não tinha propósito de acusar ninguém, porque é verdade. Às vezes nós ficamos aborrecidos com alguém, olha, homenagearam fulano e eu fiquei de lado. Homenagearam fulano e esqueceram de mim. Não parece, que atitude é essa? Que igreja é essa? Ai, pessoas, não vou ficar na igreja, não. Não quero saber de igreja. Eu vou deixar de lado. Não lembrar e acaba fazendo uma imagem do homenageado do dia, como se ele fosse o pior inimigo do mundo. E a única culpa que ele teve naquele dia é que Deus ter olhado para ele e disse: hoje é o seu dia de ser honrado. Eu vi naquela chance. A honra do homem pode vir com interesse, mas a honra de Deus tem algo certo. Deus não se esquece de quem não se esquece dele. Alguém pode pensar, esqueceram do bem que Mardoqueu fez para o rei, mas Deus do céu não se esqueceram de Mardoqueu. E a honra para Mardoqueu veio no tempo certo, na hora que ele precisava. Às vezes nós falamos: eu vou sair, eu vou deixar porque não me honraram, porque não me homenagearam, não falaram meu nome, não se lembraram de mim. Isso não tira a culpa de alguém que se esqueceu por maldade ou por desleixo. Na medida de cada um haverá culpa, mas não é pretexto para nós para quebrar a comunhão da igreja, para se levantar contra a igreja, para se desfazer da igreja, acima de tudo, querer sair da igreja. Irmãos, por favor, me perdoe. Você está jogando os céus por bobagem, você está pisando a obra de Deus na sua vida por bobagem. Eu fiquei triste, magoado, chorei. Glória a Deus por isso, irmão, porque Jesus foi morto, crucificado, maltratado por sua vida e te entregou um lugar no céu, melhor do que honra, melhor do que homenagem, melhor do que qualquer coisa dessa terra. Eu posso nunca ser homenageado, mas no céu eu estarei acima dos anjos, assentado ao lado do meu Senhor. Infelizmente, às vezes as pessoas se esquecem de Deus por desatenção ou por interesse, não sei. A tristeza vai haver, irmãos. O coração se fere. Eles jogam seu joelhinho no chão, desabafa com Jesus da maneira que você está se sentindo naquela hora. Seja sincero com Ele da maneira que você está se sentindo. E com certeza Ele vai vir com bálsamo, com graça. Ele vai vir com conforto. E você vai se levantar e vai perceber que o que Ele tinha para você ainda é muito melhor do que aquilo que alguém deixou de fazer, por mérito ou por desmérito. Mas às vezes nós queremos jogar a nossa vida com Deus, a nossa vida na igreja, por coisa tão pequena. E somos instrumentos de condena na igreja. Somos instrumentos de divisão. Somos instrumentos usados para tirar a comunhão da igreja. Cuidado. Sabe como vem a recompensa de Deus? A Bíblia diz assim: o que a sua mão direita fizer, a esquerda não saiba, para que o Senhor, lá nos céus, que vê você fazer as coisas em segredo, te honre, te recompense publicamente. É assim que Deus honra. Deixa você fazer alguma coisa
E parece que ninguém viu, você não fez questão que ninguém visse. Mas no momento oportuno, Deus vem publicamente, te honra, te recompensa. Porque foi assim que você fez. Não caia nesse caminho tão escorregadio de se afastar da comunhão. Do meu lado, sempre irmão, magrinho, tudo pode sentar mais fortinho. Atrás, quem sabe, alguém que fala mais do que eu. Lá na ponta senta alguém mais brincalhão. E talvez você tenha simpatia pelo mais brincalhão, e não goste tanto do mais quietinho. Mas separe as coisas. Se você tem mais afinidade com quem é mais brincalhão, conserve essa amizade. Mas ame e não despreze aquele que você não tem tanta intimidade. Não seja instrumento de quebrar a comunhão da igreja. Às vezes nós temos pessoas que nós temos mais facilidade de estar próximas dela, porque talvez se assemelha um pouco a nós, ou pelo menos aquilo que nós gostamos. E outras que nós não temos tanta afinidade, porque tem uma personalidade diferente. E eu posso ter mais afinidade com essa, mas não devo desprezar aquela, dentro dos limites de cada um. A trate com amor, com respeito, com compaixão. Sabe por quê? Eu gosto de pensar que Deus não tem pena nem dó de ninguém. Pena e dó são para as pessoas que se acham vítimas das situações, não é? Aquelas pessoas que falam, pobrezinho de mim, coitadinho de mim, sou tão fraquinho, tão pequenininho, tão incapacitado, eu não consigo fazer nada. É aquela pessoa que acha tanto que não pode, que fala tanto que não pode, que se diminui tanto que ela está querendo que a atenção seja para ela. Deus tem compaixão de pessoas que estão vivendo ou estão em situações que são difíceis para elas. Como Deus teve compaixão da viúva da cidade de Naim, que não estava lá chorando, eu sou pequenininha, eu sou pobrezinha. Ela estava sofrendo porque perdeu um filho, a dor era grande para ela. E Deus teve compaixão dela, Jesus teve compaixão. É o exemplo do bom samaritano, que viu um rapaz machucado, quase morto no caminho. Ele não estava lá falando, eu sou pequenininho, pobrezinho, mas ele estava numa situação tão difícil da sua vida, e o samaritano teve compaixão dele. Às vezes a pena, ou sentir dor, é alimentar uma fraqueza que não existe na pessoa. Já pensou? Se tudo na nossa vida nós dependemos da bondade de alguém, o que nós seremos na vida? Eu preciso de ajuda, você precisa. Mas eu preciso construir a minha maneira de andar, de viver, de sobreviver. Por isso que eu gosto sempre da comparação que é feita da águia, que sobe lá no alto da montanha, pega o seu filhote que acabou de nascer e joga ele lá embaixo. Faz uma maldade, não é? Ela desce e voa atrás dele, vai observando, observando. Se ela perceber que não vai conseguir naquele primeiro momento, ela vai, pega ele, e vai repetindo isso até que ele toma coragem e começa a voar sozinho. Mas eu estou dizendo, pena e dor é um pouco ruim, porque faz umas pessoas ficam mal acostumadas. Toda vez que ela entrar numa situação ruim ou se sentir incapaz, ela vai ficar lendo, você não consigo. Aí vai alguém lá e faz por ela e ela fica acomodada. Na outra vez que acontecer isso, vai ser a mesma coisa. E Deus, olhando do céu, pode ver, eu queria tanto usar, eu queria tanto fazer algo na vida dessa pessoa, eu queria tanto fazer prodígio na vida dela, mas toda vez que eu dou uma oportunidade, ela pede para outro fazer por ela, ou ela chora para outro fazer por ela. Pensamos? Particularmente, eu sempre gostei de estudar
passava na escola. Aí alguém um dia falou para mim: por que você não cola? É porque você é certinho, porque você quer ser o bonzinho. Ele disse: não. Depois ele não faça isso. Mas se eu fizer isso, o dia que eu precisar de fato disso que eu estou aprendendo, eu não vou ter cola, né? Será que eu vou ter alguém para me passar cola no dia que eu precisar de fato disso? Provavelmente não. Então eu prefiro lutar, sofrer, ficar com dor de cabeça às vezes, passar uma noite às vezes em claro pensando o que um dia tem que fazer de verdade, passar vergonha de não saber fazer, porque passei a vida inteira dependendo de alguém me passar. Você está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Se nós escolhermos caminhos escorregadios para a vida, nós caímos. E a queda faz um mal tão grande para nós. Mas o salmista não fala. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado. Eu quero comparar um homem bom com se fizeres bem. Não é verdade? Porque o texto de Jesus fala: se fizeres bem, haverá aceitação para ti. Isso é dizer os passos de um homem bom. Se eu estiver errado, com certeza Deus vai usar alguém para me corrigir, mas eu quero fazer essa comparação do homem bom com se fizeres bem. Se assim for, ainda que ele caia, não fique prostrado. Nessa noite, Deus nos está dizendo: você é um tremendo pecador e você não merece a minha casa. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo: você é um pecador, mas que pode se levantar na minha casa. Depende de qual caminho você escolhe para a sua vida. Depende de qual escolha você faz para a sua vida. A Bíblia diz: eu proponho para você hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus vai lhe dar uma ajudinha. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Quando a possibilidade de contar uma mentira se apresenta para você, e essa mentira talvez seja para te ajudar, ou para te beneficiar, ou para te tirar de uma saída, ela não se apresenta de forma óbvia, dizendo: minta agora. Ela se apresenta como possibilidade. E você pode escolher mentir ou não mentir. Quando a prostituição se apresenta nas nossas vidas, das suas diversas formas, ela não vem logo e veste-se em nós, ela vem na possibilidade de escolha. Eu posso escolher ir ou não ir para o lugar de prostituição. Eu posso escolher beber ou não beber. Eu posso escolher fumar ou não um cigarro. Eu posso escolher falar ou não falar mal de alguém. Eu tenho a possibilidade de escolha. Porque depois que eu escolher um caminho, sair dele vai ser mais complicado. É bom quando eu prefiro escolher um caminho que é sadio, um caminho que é saudável para a minha vida. Como diz a Bíblia, há duas portas, uma muito larga e uma estreita demais. A larga é espaçosa, muita gente passa por ela, mas com certeza o seu final são os caminhos da morte. A porta estreita só dá para passar um por vez, mas com certeza o final dela é o caminho da vida. Depende da escolha que você faz. Então, se você veio aqui nessa noite e você veio com indagações no seu coração, escolha aquilo que Deus está mostrando para você. Se no seu coração estava mal para ser refletido em alguém, escolha não fazer. Se o seu coração estava magoado com alguém, escolha não ficar com ódio. Escolha não se levantar contra ele. Escolha o lado do perdão. Escolha o lado da misericórdia. Escolha o lado da compaixão.
Se você estava hoje intencionado a fazer algo ou produzir algo que fosse contra a igreja, e com todo carinho, eu não gosto de usar aquela frase que alguns usam, eu estou falando, mas é para os crentes lá do outro lado do mundo, porque Deus não vai jogar palavras para a parede, não duvido. Se no seu coração ainda isso surgiu não por intenção sua, mas por circunstâncias de algum procedimento ruim, mal, escolha não fazer. Porque eu tenho certeza de uma coisa, que Jesus está olhando para você e está dizendo: meu filho, escolhe não fazer, porque eu tenho algo tão especial para a sua vida hoje. Escolhe não fazer o mal, porque eu tenho algo tão especial preparado para a sua vida. Escolhe perdoar, e eu tenho uma porta tão grande se abrir para você nessa noite. Escolhe sofrer por causa da minha obra, e eu tenho recompensas incomparáveis para a sua vida. Escolhe suportar, escolhe conviver com fulano, e eu vou te mostrar que excelentes são as recompensas daqueles que escolhem os meus caminhos. Se você fizer o bem, haverá segurança. Você prosseguir o seu mundo. Há alguém atrás da porta te esperando para te abraçar e dominar a sua vida. Depende da escolha que você fez nessa noite. Escolha coisa linda para Deus. Escolhe coisa bênção para que você seja recompensado. A crucificação já acabou. Jesus já morreu, já está vivo, ressuscitado. Já está no seu trono. Então hoje você não precisa mais escolher Barrabás. Naquele dia a escolha tinha que ser Barrabás, mas hoje você pode escolher Jesus. É a melhor escolha. Escolhe coisa